Então, hoje a gente vai falar um pouquinho. Vocês chegaram a abrir os slides que eu mandei, mas daí hoje eu vou passar aqui e daí vou explicar a atividade, que então é até a sexta, tá, gurias? Gurias, então assim, ó, eu fiz uns slides um pouquinho mais abrangentes, assim, envolvendo um pouquinho da geografia também, porque não sei como que vocês vão começar a falar do sistema lunar, assim, sem falar um pouquinho da parte geográfica, da parte do continente, né? Porque já é quinto ano, então vocês têm que envolver o conteúdo assim um pouquinho mais abrangente. Não sei se alguém vai fazer no quinto ano, mas enfim, eu tenho que passar o conteúdo. Então eu botei assim, ó, exploradores da Terra. Então ele começa ali com uns questionamentos, né? Isso daqui foi de um livro do quinto ano aqui, mas não é da nova BNCC, tá? Mas o conteúdo está na BNCC também. Então, assim, por isso que ele diz, neste capítulo vamos explorar o planeta Terra. E daí que ele inicia todo o conteúdo e fala do sistema da Lua, fala dos navegadores, fala um pouquinho de como se localizar no mar, né? Então, como a gente estava falando dos objetos de lentes de aumento que as pessoas usam, então nessa época eles também usavam bússolas e lunetas para conseguir enxergar alguma coisa e se localizar. Então, ó, analisaremos mapas e imagens da Terra e aprenderemos como as bússolas funcionam. E aí tem uma série de questionamentos que vocês podem fazer para os alunos de vocês, porque vai depender de como vocês vão trabalhar isso, do lugar que vocês estiverem, né? Provavelmente eles nunca viajaram no mar, né, de navio, mas aí a gente pode pensar em ir no Rio Uruguai, se alguém já andou num barquinho, como se localizou, né? Aí eles vão responder para vocês que não foi com luneta, né? Gurias, essa atividade aqui, ó, é uma atividade que eu vou pedir para vocês fazerem lá no plano de aula, tá? Então, assim, ó, vocês vão elaborar um plano de aula para mandar para mim na sexta-feira ou na sexta, sábado, domingo, vocês podem enviar o plano de aula. Nesse plano de aula, eu quero que vocês pensem uma atividade, vocês não precisam fazer a atividade, a prática dele, mas eu quero que vocês pensem em uma atividade baseada nessa atividade aqui. Ó. Aqui eles vão construir o planeta, eles vão construir o planeta Terra com um balão. Só que eu não faria com um balão com os alunos, né? Imagina vocês pegarem o quinto ano de vocês, fazerem grupos, encherem os balões e aí colocando ali o planeta, formando o planeta com a água, com os continentes, com tudo em cima, até que ele fique todo prontinho. O material, então, é balão inflamável, caneta, cola, papéis, mas como tu vai colar papel no balão, né? Logo vai estourar. Então, eu gostaria que vocês englobassem essa atividade, porque eu acho que é uma atividade legal, em como vocês vão construir, fazer uma análise do globo terrestre com os alunos, mas não utilizando o balão, né? Que vocês pensem em uma outra solução. Uma bola de papel jornal, ou não sei, gurias. Eu já vi uma vez fazerem um negócio com. Se você me ajudar em ter visto, enche o balão e daí passa fio na volta. Aquele fio grosso, ou pode ser lã também. E ensopa de cola aquilo ali. Depois que tu fura o balão, fica uma bola redonda assim. E daí daria para trabalhar na volta, né? Aí se fizesse azul, essa já é a parte da água, só vai colando o resto. Aí é um jeito fácil e que vocês, se quiserem fazer agora, em tempos de pandemia, podem guardar para ter depois para mostrar para os alunos como fazer em sala de aula. Ou podem usar a imaginação e fazerem do que quiserem, uma bola para trabalhar isso. Tá? Então, essa atividade eu gostaria que vocês englobassem no plano de vocês lá, que eu vou pedir para vocês enviarem até o final da semana. Aqui, ó, então eles vão fazendo separar os materiais e analisar com atenção um mapa ou um globo. Então, provavelmente vocês vão analisar um globo daquele que se tem nas escolas, né? Ou alguma coisa num site. Colhem papel marrom no lugar correspondente aos continentes, colhem papel branco no lugar correspondente aos polos norte e sul, porque essa aula também vai trabalhar os polos, porque vai trabalhar a bússola, né? Norte e sul, por fim,
usar bonequinhos de papel para representar as pessoas sobre a superfície do planeta. Aí é com vocês, se vocês querem fazer a representação das pessoas no planeta ou se vocês não querem fazer. Depende do que vocês vão trabalhar, né, do objetivo de vocês. A Terra é arredondada. Você já olhou o mar e a linha do horizonte? Antigamente, ninguém sabia ao certo o que havia além dessa linha. Quando as embarcações sumiam no horizonte, não se sabia até onde navegaria. Alguns pensavam que se chegaria ao fim do mundo, outros explicavam mais detalhadamente que o mundo terminaria em uma grande cachoeira, onde a água do mar desembocava. Foi explorando os mares que, no século XV, alguns navegadores europeus começaram a ampliar os limites do mundo conhecido por eles. Saíram da Europa e chegaram às Américas, que chegaram de Novo Mundo. Contornaram o extremo sul da África, chegando ao Oceano Índico. Então, aqui é bem geografia, né? Então, vocês podem englobar o plano de vocês com geografia e com artes. Eu acho que ia ficar bem legal. Mas, para mim, vocês podem fazer só um plano de ciências. Eu coloquei esses slides aqui e tem exercícios para isso. Se vocês quiserem utilizar para fazer o plano de aula, fiquem bem à vontade. Estava ficando cada vez mais claro que os limites do mundo eram diferentes do que eles imaginavam na época. Foi por volta de 1520 que ocorreu a primeira volta completa pelo mundo de que se tem notícia. A viagem feita em uma embarcação foi um marco para o conhecimento humano. Se um navegador podia sair de um ponto, navegar continuamente na mesma direção, contornar os continentes que encontrasse no caminho e, no fim, chegar ao mesmo porto de onde saiu, isso indicava que a Terra era redonda. Agora estão analisando diferente, né? Mas, enfim, até que se prove o contrário, é assim. Mirias, aqui tem uns exercícios de geografia, que se quiserem usar, daí lá no plano de vocês já está pronto. Eu mandei em Word também, para vocês poderem baixar. Eu fiz em Word, eu não sei se eu mandei, mas aí depois eu vou mandar. Eu mandei para a escola só. Aí tem os exercícios que daí vocês podem, os alunos podem escrever ali os oceanos e os continentes analisando o globo terrestre. Ai, ai. Travou aqui. Esse exercício aqui também é bem legal, ele é bem complexo, é bem para o quinto ano. Ele também é de geografia, essa parte aí. Ele é de completar, ó. Aí dependendo onde está indicando a setinha, vocês podem, os alunos podem completar ali nos espaços que tem. Eu só coloquei ele como modelo, porque às vezes a gente precisa de algum e não tem. Achei bem interessante nesse livro. Aí vai falar um pouquinho dos instrumentos de navegação. Para não se perder em suas viagens como exploradores do mar, como os exploradores do mar fazem para se orientar? Se você estiver próximo à costa, o explorador pode se guiar por elementos do relevo e da paisagem. Então é o que acontece conosco aqui, né? Porque a gente não, aonde a gente anda? A gente anda no Rio Uruguai. E como que a gente vai se localizar? Olhando, porque a gente enxerga para o outro lado, né? Então, através da paisagem, desses lugares. Então, é por aí que os alunos vão responder para vocês. Então, de repente, para vocês pensarem lá no mar, podem buscar um vídeo, alguma coisa diferente. Para vê-los melhor, binóculos e lunetas são instrumentos úteis. Eles nos ajudam a ver o que está situado a grandes distâncias. Mas em alto mar não há como fazer isso. E aí que entra em cena a bússola. Trata-se de um instrumento que possui uma agulha imantada que indica aproximadamente a direção norte e sul. As primeiras bússolas não eram nada mais do que um pedaço de rocha chamada magnetita pendurada em uma linha. Assim que a magnetita parava de girar, descobria-se a direção norte e sul. Isso acontece porque a magnetita tem propriedades magnéticas, ela é usada para fazer ímãs naturais. Quando próximas a materiais ferromagnéticos, ocorre uma atração entre estes e a magnetita, quando pendurados, podendo livremente, tanto a magnetita quanto os ímãs se alinham com a direção norte e sul. Isso daqui a gente via lá em física, né? Aí eu contei para vocês a história daquele que guiava as ovelhas, né? Que ele usava uma sandália que tinha
ferro, e ele começou a perceber que as pedras se colavam no chinelo dele, uma sandália rudimentar, assim, e essas pedras eram de magnetita. E daí foi dali que começou o início de todos esses estudos. E a gente fez em sala de aula uma atividade parecida. Lembram que vocês trouxeram limalha de ferro? Eu lembro que a Sara trouxe, eu acho, né, Sara? Tu trouxe e tu fez essa atividade lá na frente. E mais alguns fizeram, para identificar os polos norte e sul. Essa a atratividade deles, né? Atualmente, os navegadores podem ainda contar com outro instrumento, o GPS. O nome vem da sigla do inglês, Sistema de Posicionamento Global. Podemos nos localizar no planeta, ficamos sabendo, então, a latitude, a longitude e a altitude, que são outros assuntos que vocês vão trabalhar lá com os alunos, né? Vocês vão ter que trabalhar isso daí lá em geografia. E aí vocês já podem fazer a interdisciplinaridade. A latitude e a longitude são valores indicados em relação a duas importantes linhas imaginárias ao redor do planeta. Essas linhas dividem o planeta nas porções norte e sul, latitude, e leste e oeste, longitude. Então, bem interessante, né, que dá para fazer esse link aqui entre as disciplinas. Fica bem legal. E ainda artes, né, vocês podem trabalhar. Eu tive que diminuir aqui um pouquinho, não aparecia. Então, aqui também é uma atividade, uma sugestão de atividade. Nessa primeira aqui, vocês vão... Não enxergo, vou aumentar um pouquinho. Tá. Vocês vão separar os objetos pela atratividade do ímã, pela imantação. Será que a borracha é atrativa pelo ímã, as chaves, os clipes, as moedas, né? É uma atividade para vocês pedirem que eles levem esses materiais até a sala de aula e vocês tenham um ímã lá e façam essa atividade com eles. É bem legal, eles vão gostar. Dá umas baguncinhas, mas, né? Tem essa outra parte aqui que é parecido com um mapa, né? Um mapa conceitual. Só que aqui tem que ir completando. Eu não gosto muito assim, eu prefiro pedir para que eles elaborem um mapa do que ir completando. Acho mais assim. Não sei, acho que desenvolve menos do que. Mas tá aqui a sugestão, né? Se vocês quiserem ou quiserem pedir para eles construírem, também é interessante. Gurias, e aqui eu pus uma sugestão de uma atividade, ó, que vocês vão dar uma situação, problema para eles, e eles vão responder o que fizemos, o que observamos e o que concluímos. É bem legal, ó. Diz assim, ajude os alunos a terminar os relatórios das atividades que fizeram para explorar o funcionamento da bússola. Então, aqui vocês podem usar para bússola ou para qualquer atividade. Aí vocês dão uma situação, problema para eles. Quando giramos uma bússola, o que acontece com sua agulha? Aí eles vão fazer essa prática. Aí o que fizemos? Eles vão relatar o que eles fizeram, o que eles observaram e o que eles concluíram. É bem legal, ó, porque daí você faz um relatório sobre isso e vai anexando lá no material de vocês, vai ficar bem legal. Porque aí não é um... Vocês podem tirar foto do que eles estão fazendo, né? Sempre cuidar para não aparecer o rosto deles, tirem eles de costas ou eles trabalhando, e vai ficar um relatório para vocês colarem no caderno de vocês bem legal. Vamos ver o próximo aqui. Aqui, ó, tem um segundo problema, ó, também na mesma linha, assim. Quando giramos um ímã suspenso por um fio, em que posição ele para? Aqui vocês podem ensinar, então, a questão da bússola, né? Norte e sul. Também dá para fazer aquela da agulha em cima da água, né? E aí vocês podem dar as atividades experimentais diferentes para os grupos e eles podem fazer. O que fizemos, eles vão relatar na figura 1, ó, o que eles fizeram. Depois, o que eles observaram. Aqui um pouquinho diferente, ó. Tem a figura 1 e tem a figura 2, então eles vão relatando todos os passos. O que observamos e o que concluímos. Achei bem legal essa sugestão de atividade. Aqui ele faz uma revisão, aí vamos ver de novo, é uma revisão do que passou antes. É só um título assim, ó, vamos ver de novo. De repente fica bem legal vocês colocarem lá, quando estiverem fazendo estágio, algum título assim, vamos ver de novo lá no tema, em vez de botar tema, sempre tema, bota alguma coisa assim, que fica
uma metodologia um pouco diferente, mas se remete à mesma coisa, mas dá um up, assim, uma coisa diferente. Aqui, ó, tem uns exercícios envolvendo geografia, só de modelo para vocês. Exploradores do universo, ó. Por isso que eu coloquei essas atividades, porque elas continuam todas na mesma linha e são interdisciplinares. Por onde esses exploradores caminham? Neste capítulo, vamos explorar o céu noturno e estudaremos mais a fundo o sistema solar. E aí tem uns questionamentos, se alguém já viu uma constelação, se alguém já ficou olhando para o céu, o que viram, como fizeram. Aqui tem uma sugestão de atividade, Gurias, ela é bem legal, mas, porém, a gente não tem aquele espelho. Quase não dá para ver na última imagem ali embaixo, ó. É aquele espelho de maquiagem que tem nas lojas, sabe? Que é uma lupona, assim, que tu pode mexer ele. Mas, enfim, ó, vocês podem ler essa atividade e o dia que tiverem a oportunidade de ter um, ou se alguém tem um, pode trabalhar em sala de aula. Eles fixam uma imagem de uma lua na parede, colocam um espelho e colocam uma lupa e aquele espelho. Então, eles tentam alinhar essa imagem com a lupa. E aí, com a lupa, eles conseguem, ele ali na atividade, ele aproxima ou afasta para aumentar aquela imagem da Lua e consegue visualizar o que nós não conseguimos visualizar a olho nu, olhando para o céu, assim, olhando para a Lua, a gente não consegue ver tudo isso que aqui nessa imagem consegue fazer. Eu coloquei porque ela é bem interessante. Se vocês tiverem esse material para trabalhar, ou conseguirem emprestar um material assim para um dia trabalharem na sala de aula, fica legal. Na verdade, é um espelhinho comum. A lupa a gente consegue, porque ela é baratinha, só aquele espelho de maquiagem ali, que ele aumenta bastante, né? Por isso que vai conseguir ver na imagem da lua as imperfeições ou as crateras que a gente não vê assim. Mas é bem interessante. Então, se alguém tem, pode utilizar, então, lá para a sala de aula. Gurias, e aí vem uma continuação de uma atividade para vocês. Então, assim, ó, vocês vão pesquisar e vão colocar nesse plano de aula. Então, uma coisa que vocês vão fazer lá no plano de aula é sugestão de uma atividade para como trabalhar o globo terrestre com uma prática, não usando balão, usando alguma coisa que não vá arrebentar, que não estoure, que de repente vocês possam pendurar no teto, fazer um móvel com isso, sei lá. E a outra é essa aqui, do céu noturno. Então, assim, ó, vocês vão pesquisar lá na internet atividades de como vocês vão, ou uma maneira de como vocês vão olhar para o céu e identificar as Três Marias e o Cruzeiro do Sul. Aqui nesse texto diz que dá para achar outras coisas também. Eu nunca achei. Eu só sabia de toda essa orientação porque eu trabalhei uma vez no planetário. Eu fazia apresentação do planetário. Então, eu sabia na época, tipo assim, eu sabia todo o céu, sabia explicar, e ele muda conforme os meses do ano. Cada dia o céu tem uma outra configuração. Mas, para ensinar para as crianças, assim, localizando, hoje de noite vocês vão na casa de vocês, junto com a família, vão olhar para o céu, vão identificar as Três Marias e vão identificar o Cruzeiro do Sul. Então, essa parte aí eu gostaria que vocês pesquisassem de como vocês vão fazer esse trabalho com os alunos, como vocês vão envolver a família para que eles encontrem lá no céu as Três Marias e o Cruzeiro do Sul. Aqui diz assim, ó, os astrônomos definem áreas bem delimitadas do céu e a chamam de constelações. Então, descrevem o que conseguem identificar nessas áreas. No início das noites de verão, é fácil observar o conjunto de estrelas conhecido como Três Marias. Três estrelas bem alinhadas e com brilho parecido. Ao redor delas há quatro estrelas bem brilhantes. Se você olhar como os antigos astrônomos gregos, poderá imaginar linhas formando a figura do caçador mitológico Órion. Aí vai da imaginação de vocês, que dá nome à constelação, ou seja, a essa região do céu. As Três Marias representam o cinturão de Órion. Então, elas estariam no cinturão dele, né? Aí vocês imaginam o Órion lá. Outros exemplos são o Cruzeiro do Sul e o Escorpião. O Escorpião, eu não sei, eu nunca encontrei. Constelações facilmente visíveis nas noites de inverno. Aí, isso aí, nas noites de inverno.
Usando a imaginação, podemos reconhecer a figura de uma cruz e a de um escorpião. A da cruz é bem fácil, daí tu identifica o Cruzeiro do Sul, mas a do escorpião, na minha imaginação, não funcionou. Hoje, os astrônomos reconhecem a existência de 88 constelações, das quais mais da metade foram nomeadas pelos astrônomos antigos. Cada estrela que vemos no céu faz parte de uma dessas constelações. Ao fazer observações desses conjuntos de estrelas no céu, esteja atento. Com o passar das horas, você terá a impressão de que as estrelas se deslocam. Você ficar olhando, você começa a ver que elas, começa a pensar que elas se movimentam, começa a ter percepções diferentes desse olhar noturno, né? Aqui tem uma atividade que vocês podem pedir para os alunos fazerem quanto a esse olhar noturno. Ó, vamos acompanhar o céu durante uma noite. Claro que eles não vão ficar a noite inteira, mas digamos 3 horas diferentes, digamos assim, das 7 às 8, das 8 às 9, ou das 6 às 7, das 7 às 8, das 8 às 9. Então, eles vão pegar algum ponto lá, digamos, as Três Marias, que eles encontrarem, e aí eles vão observar se elas estão no mesmo lugar ou se modificaram em relação ao lugar que eles estão. Então, fazer esse desenho, essa representação. É uma atividade legal também. E um pouquinho mais para baixo tem sugestão ó, de materiais que dá para usar para trabalhar a constelação. Tem, então, aplicativos prontos que a gente pode usar. Tem planisférios que mostram esse sistema ó, do céu visível. E tem um globo celeste, que nem o globo terrestre, um redondo assim, tem um globo celeste. Eu nunca vi nas escolas esse globo celeste, que explica as constelações. Mas hoje na internet já deve ter alguma coisa. E outra atividade que vocês vão fazer é sobre o sistema lunar, tá? Então, vocês vão pesquisar lá um modo, uma forma de como vocês vão ensinar as 4 luas aí para as crianças, tá? Então, vocês vão, nesse plano de aula, vocês vão pesquisar 3 atividades. Sobre o globo terrestre, sobre como ensinar o Cruzeiro do Sul e as Três Marias, como eles vão visualizar isso, e como vocês vão ensinar o sistema de luas aqui. Então, aqui tem dois slides aqui, ó. Essa aqui mostra a lua de março, do mês de março, que ela vai ser diferente à lua do mês de abril, tá? Então, tem essas diferenças. De repente, vocês escolham lá um mês, façam algumas observações no céu, quando que ela aparece, não é sempre que ela aparece, e façam esse acompanhamento, assim, diário, durante um mês, ou, sei lá, alguma sugestão, assim, parecida, ou um vídeo que explique, aí vai de vocês. Então, vocês vão fazer essas 3 atividades aí no plano de aula para me entregar. Então, tá aqui, ó, pesquisar e relatar em um plano de aula. Como identificar as Três Marias e o Cruzeiro do Sul no céu, a olho nu. Como ensinar as fases da Lua. E, por fim, construir um modelo de terra para trabalhar com seus alunos. Pode ser como do modelo de slide, menos balão, né, porque ele estoura, vocês não vão conseguir. Pode ser por meio eletrônico, por simulador, porque tem simuladores, né? Se tiver, vocês podem usar. Ou uma prática, ou é isso que eu quero que vocês pesquisem sobre como fazer essa atividade. Então, aí ainda, gurias? Sim. Gostaram? Sim. Vai ser trabalhoso? Acho que não, né? 3 pesquisas e tem um monte de atividade pronta aí, se vocês quiserem utilizar, tá? E Ô, tem lá prof, no... Oi. é individual, pode ser nos grupos. Eu estava pensando que vocês poderiam fazer nos grupos. O que vocês acham? Acho Nos bom. grupos que vocês tinham, Continuar no mesmo grupo, aquele, prof? podem continuar. Podem fazer um plano por grupo, não tem problema. Se Tá. alguém tiver preferência por fazer individual, também não tem problema, tá? Se tiver algum grupo que se separou, se dividiu, fica com o parceiro que deu certo. Pode ser? Tá? Sim.
E o que vocês acharam? Tá bom, né? Será que não vai ser muito trabalhoso para uma semana? Prof, a Eliana fez uma pergunta para ti ali. Você pode fazer o plano só de ciências. Não precisa englobar as outras coisas. Eu só coloquei como sugestão para vocês terem, tá? Mas não precisa. Podem fazer só de ciências, sim. Não precisa. Prof, Ah, daí é só um plano com essas atividades. isso, um plano com essas atividades. Tá. A prof vai mandar esses slides? Sim, vou mandar, vou postar agora quando nós encerrarmos aqui. Eu vou postar lá a atividade lá na nossa sala nova, no @educar. E daí eu vou postar esse slide e vou postar ele em Word também. Porque daí, se vocês querem baixar alguma coisa lá e utilizar, podem utilizar, né? Não precisam. Prof, posta só na sala nova. Oi? Posta só na sala nova. Sim, na sala nova. Na sala velha, muitos perderam o acesso. É, daí a gente se confunde se fica postando nos dois, prof. Não, gurias, agora, de hoje em diante, tudo na sala nova, tá? Porque o diretor falou que a partir de julho era para postar tudo na nova. Porque daí agora o governo vai fiscalizar, né, o que a gente faz. Então, a gente vai postar tudo lá na nova. Ok? Combinado? Tá. Mais alguma pergunta, gurias? Gurias, e assim, o plano de aula é bem particular de vocês. Todos os planos de vocês, gurias, são muito bons. Não tem, assim, o que reclamar de vocês, de dizer, olha, tem que melhorar isso, tem que melhorar aquilo. Eles são bem dinâmicos, são bem interessantes. E ó, continuem na mesma linha. Porque eu acho, assim, gurias, não sei, mas eu acho, assim, que é isso que daqui para frente vocês vão utilizar, né? Porque, viu, Kelly? Todos são muito bons. Porque vocês vão ir para a sala de aula, né? Eles não sei quando, mas vocês vão. E é isso, vocês vão dar aula, né? Vocês vão ter que se separar, se preparar para isso e vão ter que ir lá e desenvolver o trabalho, né? Então, basicamente isso. Então, tudo que a gente já tiver meio que pronto, depois vai auxiliar. Vocês vão lá no plano e acrescentam alguma coisa, e de acordo com o andamento da turma, e deu, né? E gurias, às vezes, assim, ó, vocês vão chegar lá na escola e não estão totalmente adaptados ainda à nova BNCC. Aconteceu esse ano, assim, eles não estão, ninguém está adaptado à nova BNCC ainda. E aí os professores estão continuando ainda, porque os livros não vieram, não tem os materiais ainda. Então os professores continuam mais ou menos no sistema que eles estavam, e aí de repente vocês nem vai ser no quinto ano que vocês vão utilizar isso. Vocês vão utilizar lá no terceiro, lá no quarto, de uma maneira mais fácil, mas vão utilizar. Então é bom sempre a gente saber. Gurias, mais alguma pergunta? Prof, Oi. tu pode mandar a gravação no grupo depois? Eu vou mandar, não sei como eu vou fazer. Eu consegui gravar, mas o resto eu vou ter que descobrir. Mas eu vou mandar, sim. Tá bom. É porque eu perdi o começo da aula, a internet tá muito ruim. É hoje que é ruim, né? Por isso que eu tenho que gravar. Tem um bebê por aí, né? Gurias, mais alguma pergunta? Oh, que bonitinha. Ela vai para aula? Não, né? Porque não tem. Não Gurias, tem aula, como é que não ela vai tem. pra aula? Não tem gurias das particulares? Não tem também? Nada, nada? Não, nada. Puxa. Gurias, mais alguma pergunta? Por enquanto, não. Não? Tudo certo? E qualquer coisa vocês me perguntam lá no grupo. Ou me mandam um áudio, sei lá, mesmo jeito de sempre, né? Tá bom, gurias? Então, acho que é isso por hoje. Aí eu vou agora aqui tentar postar para vocês essa gravação. E também vou postar a aula lá na sala de aula do @educar.
E agora vocês vão voltar a dormir? Não, acho que vão fazer o almoço, né? Porque logo tem que dormir de novo, porque às 5 e pouco já fica escuro outra vez, né? E aí, aí a gente passa dormindo, né? Então tá, gurias. Beijo para todos vocês. Tô com saudades de vocês já, da sala de aula, de conversar, né? E se cuidem, porque agora o governador falou que os próximos 15 dias a gente tem que se cuidar bastante, porque vai ser o auge da contaminação. Então, se a gente ficar em casa, é melhor, né? Gurias, beijo então. Vou lá postar agora para vocês a atividade, tá? E qualquer coisa, me chamem no grupo, ok? Até, gurias, e as nossas aulas, então, não podem mais ser quarta-feira, 1h30. Vai ter que ser só quando nós tivermos aula, tipo, que nem foi hoje. Quando tiver marcado lá a nossa aula. Tá? Prof, mas agora é a direção que vai marcar as aulas? Eles até mandaram a planilha para nós, mas dizendo assim, você vai dar aula no período que você tem aula. Digamos, eu tenho aula hoje na terça-feira com vocês, eu tô no horário, vocês têm horário nosso, eu e vocês, né? Então eu vou marcar hoje. Eu poderia ter marcado às 8h30, mas eu prefiro às 9 e pouco, né? Não, prof, foi super certo marcar para esse horário. Sim, não, porque senão a gente levanta e fica só bocejando e daí não ouve nada, só pensa na cama, né? Então, mas vai ser assim, gurias. Então eu vi lá que nós não vamos ter aulas que semana que vem, nem na outra. Só que a atividade vocês têm que entregar na semana que vocês têm a aula, né? E aí, semana que vem, vocês vão trabalhar com outros professores, e na outra com os outros. Em agosto, eu penso que a gente já volta. Vocês não pensam isso? Eu acho que não, acho que vai demorar pra gente voltar. Eu acho que não ainda, Luísa. Vocês acham que não? Eu acho que esse ano não volta mais, prof. Ai, será, Stephanie? Mas tem a proposta do governo que a gente vai voltar. Só que assim, prof, a gente era para ter voltado em junho, né? Pois é, né, prof, é para ter aquela proposta de rodízio, né? De rodízio, é. Metade da turma vai, metade fica online. Daí no outro dia, os que estavam online vão presencial e os outros ficam online, né? Isso. Por isso que eu acho que essa parte assim vai voltar, mas não sei também. Vamos ter que aguardar, né, gurias? Mas assim, ó, a gente tá bem com os conteúdos, porque daí a gente termina isso aqui, daí nós podemos ir lá para a educação infantil. E a gente trabalha os conteúdos na educação infantil, vê aquele planejamento que vocês pediram, e vocês estão assim, ó, é a turma que tá perfeita dentro dos conteúdos. E os outros não, os outros tá mais difícil porque é física, e aí é mais difícil de eu dar sequência assim, certinho, sabe? Porque é difícil o entendimento e às vezes eu preciso ficar vários dias no mesmo conteúdo. Ainda mais aqueles movimentos lá do primeiro ano. Mas enfim, tudo se ajeita. Gurias, então tá. Beijo e até a próxima.